falando das principais dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2026. Lembrando, exercício 2025, tá? Isso tem gerado muita dúvida. É uma das primeiras, inclusive. E quem está conosco para falar e esclarecer essas dúvidas é a Rosiane Salgueiro, que é a coordenadora do Simples Nacional da Tecol Contabilidade. Ô Rosiane, bom dia, seja muito bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui representando a Tecol nesse assunto tão polêmico, né? Pois é, muito, né? E esse ano acho que está mais ainda, né? Tá. Segundo a Receita Federal, o prazo de entrega vai de 23 de março a 29 de maio, ou seja, termina esse mês. E para esclarecer essas dúvidas, a gente começaria perguntando, por exemplo, quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda 2026? Então, vamos lá. Essa dúvida sempre gera muito, né? Os contribuintes. Os valores que devem ser declarados é quem recebeu rendimento tributável acima de R$ 35.584. A gente tem que se atentar, que a gente estava até comentando antes, Sei. o pessoal está se confundindo muito em respeito ao valor dos 5 mil da isenção. Exatamente. A isenção começou a valer em janeiro de 2026, mas ela só vai refletir no imposto de renda do ano que vem, em 2027. Só em 2027 que você vai estar isento, se Isso ganha mesmo. até R$ 5.000, né? Isso mesmo. Esse ano isso não conta, não existe isso, é normal. Normal. Então, vamos lá. Então, para quem teve rendimento tributável acima de 35.584 ou teve qualquer valor retido, deve declarar o imposto de renda. Todos que tiveram valor retido têm que declarar imposto de renda. Sim. Uma dúvida muito comum hoje: quem recebeu valores por Pix, precisa declarar esses recebimentos também? Então, o Pix veio aí nessa modalidade nova de Pois recebimento, transação financeira, né? E eu acho que é um dos maiores hoje em movimentação bancária. O Pix, ele é apenas um meio de pagamento. Então, quem recebeu o Pix proveniente de serviço ou venda de alguma coisa, se isso faz parte da sua renda, você deve sim declarar o imposto de renda. Claro, dentro dos limites. Tá. Só se fizer parte da sua renda. Isso. Pessoa física. Pessoa física. É. A jurídica já tem todo ali os meios dela, Já né? tem todo um procedimento, né? Quem recebe aluguel de imóvel, por exemplo, precisa informar esses valores na declaração e como que isso deve ser feito? Então, quem recebe aluguel, ele deve sempre fazer antes o carnê-leão, que também faz parte dentro do sistema da Receita Federal. O valor limite no ano passado era R$ 2.428,81. Se um senhor tinha alguma renda de aluguel, só deve declarar o imposto de renda. Só que o que a gente sempre orienta lá na Tecol? É muito importante você fazer o recolhimento antecipado, para isso não juntar tudo na hora do seu imposto de renda e às vezes ficar um imposto muito alto. Então, só anteciparia o imposto por meio do carnê-leão. Entendi. Mas as pessoas têm feito isso, Rosiane? Poucas. Porque O brasileiro todo sempre mundo deixa para a última hora. Depois eu faço isso, né? Eu sabia, eu tinha certeza que você ia falar isso. Infelizmente, assim, e acaba tendo um susto depois, né? Exatamente. Nós falamos agora há pouco de pessoa física e pessoa jurídica. O MEI, por exemplo, que é a pessoa jurídica, precisa declarar imposto de renda como pessoa física ou só a declaração da empresa é o suficiente? Não, vamos lá. A gente tem que separar muito isso e isso é muito frequente É as outra dúvidas, dúvida né? comum, né? Muito. Então, o que acontece? A gente tem que separar, são duas obrigações. O MEI, a jurídica, e o MEI, pessoa física. Se o MEI faturou maior que esse valor do limite, dos 35.584, ele deve sim fazer o imposto de renda. Mas, claro, Marcelo, tem algumas regras para o MEI. Então, se você é o MEI ali prestador de serviço, ou você faz um bolo em casa e faz ali a venda, primeiro a gente vai tirar as suas despesas, tem um valor, um percentual que a gente deduz, e se esse valor ainda que sobrar ultrapassar o limite, você deve fazer imposto de renda. 35 mil é limite. 584. 584. Então, se passou disso, tem que fazer declaração Tem que fazer também. declaração de imposto de renda. A Tá. gente sempre orienta a fazer. Tá. As despesas médicas podem ser deduzidas sem limite? E que cuidados o contribuinte precisa ter com esses recibos e comprovantes? Sim. A despesa médica ela é a única que não tem limite para dedução no seu imposto de renda. Então, o que a gente sempre orienta? O imposto de renda, por isso que a gente estava falando, ele não é agora que acontece de abril e maio. Você tem que ter toda uma preparação no ano anterior a ele, né? Então, se você sempre faz consultas particulares, dentista, tratamento médico, pega sempre as notas fiscais. Pede lá o profissional que ele vai te fornecer. Isso, ela não tem limite para valor. Tá.
E você tendo isso, você pode usar no seu imposto de renda que não tem problema algum. É o que a gente sempre orienta, você tem que ter a comprovação. Tem que Infelizmente, se não tiver comprovação, você acaba caindo na malha. E hoje isso chove malha fiscal por conta disso. Às vezes eu vou declarar um valor, de despesa, que eu não tive isso. Então, assim, a Receita cruza muito isso. A gente sabe que o cerco está fechando. E está cada vez mais. Hoje em dia tem o Receita Saúde, tem todos os meios ali que você tem que ter a comprovação para estar lançando o seu imposto de renda. Mesmo porque quem emitiu a nota, né, vai estar lá declarar, comprovando que emitiu a nota no seu CPF ou no seu CNPJ. Com certeza. Então, se você declarar que você teve aquela despesa e a pessoa, né, que te prestou o serviço não tiver declarado, você vai cair na malha, infelizmente. Aí, pronto. Caiu na malha fina é um problema sério. Dá uma dor de cabeça, né? Nossa, como dá, viu? Colocar um dependente na declaração, Rosiane, sempre reduz o imposto ou, em alguns casos, pode aumentar o valor a pagar? Então, nem sempre ele deduz, né? A gente tem ali a parcela, o dependente, ele te permite um valor de abatimento. Se eu não me engano, 2.275 e uns quebradinhos por contribuinte, ali por dependente. Só que a gente tem que ver se o seu dependente, um exemplo, a sua esposa, você vai declarar ela como sua dependente, ela tem rendimento? Então, geralmente, por que a gente fala que isso às vezes onera um pouco para você? Porque se ela tiver um rendimento, vai somar o rendimento dela com o seu. E isso pode aumentar a sua alíquota de imposto. Aí a coisa complica. Complica. Então, assim, nem sempre você declarar, lógico, um filho, ele é menor de idade, ele ainda não tem rendimento, e você também ter as despesas dele, ele vai contribuir ali para você pagar menos imposto. Tá. Mas se o seu dependente ele tem uma fonte de renda, infelizmente pode onerar. Nesse caso é considerado menor até 18 ou até 21? Então, aí depende. Tem várias... Você tem dependente até 18 anos, você tem dependente até 24, se tiver na faculdade. Sim, é. Tá? Então, tem alguns critérios ali na Receita Federal, dentro do programa. Então, você tem que observar isso com Sim, muita atenção, sim. né? Os gastos, aí, ó, a pergunta que eu tinha aqui agora, os gastos com faculdade, escola, cursos, entram também nessa dedução. Há um limite para isso? Sim, tem limite. O limite é R$ 3.561,50 por dependente ali, no caso da instrução, tá? A instrução tem limite, diferente da despesa médica. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa confunde. Tem algumas coisas que não são dedutíveis. Você pode usar a faculdade, a escola, a pós-graduação. Cursos de língua não é dedutivo do imposto de renda, tá? Tá, porque não é... Não entra ali... Não cabe como curso de educação. Não, até cursinho preparatório, às vezes vestibular, alguma coisa Nada assim. disso. Não. Só escola, faculdade. Se você paga a faculdade, por exemplo, do seu filho de R$ 4.000, você tem pode que declarar. lançar o valor total que você paga. Isso, mas só paga. vai deduzir 3.561. 3.000, tá, entendi. Agora, se você paga 3.000, você não tem que declarar. Porque... Não, você pode. Pode também? Pode, ele abate. Ele o abate? limite é... o limite é 3.561. Às vezes pagou 10.000, mas só vai deduzir 3.561. Tá vendo como que gera dúvida isso? Sim. E aí entra também aquele critério que a gente acabou de falar, do dependente, até 18, até 21, até 24. Se ele estiver cursando da faculdade, você pode usar ele como seu dependente e a despesa da faculdade. Muito interessante. É preciso ficar muito atento. Outra questão, vamos lá. Quem comprou um carro em 2025, precisa declarar esse bem agora o que deve ser informado? Então, a gente sempre orienta, se você já é contribuinte, você já tem que fazer o seu imposto de renda, você sim tem que fazer essa informação. Tá. Então, é sempre importante você colocar o Renavan, a data que você comprou, o valor que você comprou, de quem você adquiriu, porque isso também fica tudo muito bem amarrado na sua declaração. Tá? Entendi. E se você não tirou de concessionária, você comprou particular? Mesmo assim. Mesmo assim. Você adquiriu o bem. Você tem que pegar o CPF de quem você... Eu te vendi um carro. Digamos que... Isso, vai pegar meus dados. Isso mesmo. Ali mesmo no documento também já vai ter, né? Na hora de fazer o seu imposto de renda, você já vai declarar. Comprei um veículo automotor, placa tal, chassi tal, adquirido de Rosiane Salgueiro, na data tal, no valor de tal. Todas essas informações são muito importantes até na hora, futuramente, que você for fazer a venda desse bem, né? Isso, porque você vai estar também legalizando isso. Com certeza. A venda de um imóvel sempre gera imposto a pagar ou existem situações de isenção? Existem situações de isenção. Por Tem exemplo? vários critérios. Vamos lá. O valor, você comprou ou vendeu um imóvel. A gente falou aqui agora do carro. Do tá? carro, Isso. Então, o imóvel, você tinha uma casa lá no seu imposto de renda, você vai vender ela. Se for o seu único bem, você entra no critério de isenção.
Se você vai usar o valor da venda para adquirir um outro imóvel dentro de 180 dias, você entra em outro critério de isenção. Então, tem formas de você fugir. Mas, claro, eu já tenho vários imóveis, eu comprei o imóvel por 50 mil e vou vender por 200. A gente fala muito do ganho de capital. Ganho de capital. Então, aí você tem que pagar o seu ganho de capital. Se você não entrar dentro dessas isenções que a gente está falando, você tem que recolher o ganho de capital, que é 15% em cima do valor do ganho. E aí é uma paulada. O que acontece? Às vezes a pessoa não está preparada, ela não atualiza o valor do imóvel e, infelizmente, na hora da venda, fica puxado. É complicado. Quem teve 2 empregos, Rosiane, no ano passado, precisa ter algum cuidado especial na hora de fazer a declaração? Muito. Soma-se as rendas, né? Às vezes a pessoa confunde muito. Eu tenho 2 empregos, eu ganho um salário mínimo em cada um. Tá, vamos supor aí uns 20 mil, vamos supor 24 mil no ano. Se você somar os 2, você ultrapassa o limite. Então, isso pode te mudar de faixa no imposto de renda e pode te gerar um imposto para recolher. Olha só. E nem sempre as pessoas fazem isso. Né? Não, e o que acontece? Às vezes a pessoa confunde muito, porque acha que só analisa a renda de um. Só que no imposto de renda, tudo que é tributável, ele é somado. Então, às vezes você acha que eu estou numa faixa, na primeira faixa. Mas não é, na hora que somar os seus rendimentos, o aluguel, o que você tiver de renda, você vai para uma faixa maior. E isso, consequentemente, aumenta o seu imposto. Sem dúvida. Investimentos. Mesmo os de renda fixa, por exemplo, ou isentos, precisam também constar na declaração? Sim. Os saldos em conta corrente ou aplicações acima de 140 mil, eles devem sim ser informados. E hoje em dia, a gente tem muito essa questão também de quem operou em bolsas, teve ganho, tudo você tem que declarar. E hoje as pessoas estão mais atentas e movimentando mais esses investimentos. Muito. Hoje em dia expandiu muito essa questão do banco digital, né? Exatamente. E às vezes você vai e faz uma caixinha, faz um investimento ali, às vezes você não acha que não tem que declarar, mas você precisa sim declarar isso na sua pessoa física. Antigamente era só CDB, né? Era só poupança, caderneta de poupança. Hoje tem muito tipo de investimento que você tem que ficar atento. Muito. É possível o cidadão pagar assim menos imposto de forma legal, Rosiane? Quais estratégias, por exemplo, que um contribuinte pode utilizar dentro das regras sem burlar a Receita Federal? Então, isso pega muito um pouquinho do que a gente já falou. Você precisa ter um planejamento tributário, é o que a gente está falando. A declaração que você está entregando hoje é referente ao ano passado. Então, sempre pegar suas despesas médicas, ter cuidado em tudo que você vai fazer, procurar sempre a orientação do seu contador, no caso da venda do imóvel, na venda de um bem. Às vezes, na hora de você aplicar um valor, ver se realmente aquilo ali vai compensar para você, mas tem jeito sim. Tem, de forma legal. De forma legal. Desde que você faça o planejamento. Sim, você tenha todas as suas despesas ali, toda a documentação. Caso você tenha algum problema na receita, se você tem os documentos em mãos, fica muito mais fácil de você provar que você está correto. E isso nem todo mundo faz isso. Não, né? infelizmente. As pessoas vão pensar em imposto de renda quando chega no mês de maio, nos últimos dias. Né? Aí você já deixou de pegar a notinha do dentista, você não pegou a nota fiscal de algum serviço. Hoje eu estava lendo, inclusive, agora cedo, para a gente conversar agora, para servir de informação, menos de 50%, ou melhor, 59% dos brasileiros que precisam declarar imposto de renda ainda não fizeram a declaração. 59%, para você ter uma ideia. Tem muita gente aí. Mais da metade dos que têm que declarar não declararam ainda. E hoje é dia 4, então a gente tem até o dia 29. Aí no dia 25 vai todo mundo lá na Tecol. Rosiane, tem que fazer. Mas o que você fez? Não lembro. E que às vezes você dá um jeitinho, infelizmente não tem como, né? Não tem. Pois é, aí nesse caso, digamos que o cidadão não entregue. O que acontece para quem é obrigado a declarar e não entrega a declaração no prazo? Então, você pode ter ali o seu CPF ele bloqueado, ele ter alguma restrição. Isso te impede de um financiamento, te impede de abrir uma conta. Te impede de tirar passaporte, Com certeza, o passaporte. Então, assim, ele te restringe algumas coisas. E você tem que tomar cuidado, porque às vezes você era obrigado e não entregou, você paga multa. Ainda tem isso também, O né? valor mínimo da multa hoje é R$ 165,74. Ela varia de acordo ali com o rendimento. Fora o imposto que você vai ter que pagar. Então, suponhamos, se você não fez por algum motivo,
Você tem a multa, tem o imposto e ainda tem os juros e multa referente ao imposto que você não recolheu na data correta. Tá. Então, é sempre ficar atento, tem mudanças, lógico, a Receita está sempre inovando. Esse ano tem uma novidade, é a questão do Pix automático. O que a Receita vai fazer? Só complementando aqui um pouquinho do que a gente está fazendo. É uma novidade. Se você tem valor retido e acha que você não fez, ou por esquecimento, alguma coisa, você não fez a declaração de imposto de renda, e o meu valor retido é até R$ 1.000, a própria Receita ela vai criar, ela fez ali os mecanismos de fazer uma declaração automática. Então, desde que a sua chave Pix seja o seu CPF, a própria Receita vai cruzar isso numa declaração própria do sistema dela e ela vai te reembolsar esse valor do retido. Ótimo. É a Receita inovando, né? Inovando, acho que tem que ser, né? Aproveitar a tecnologia, lógico. E tem muita gente também que às vezes nem tem conhecimento, não sabe nem que tem que declarar imposto de renda. Quem paga plano de saúde, por exemplo, da mãe aposentada, pode também lançar essa despesa na declaração dele? Então, depende. Se ela for sua dependente legal, se ela fizer o imposto de renda dela. Então, não tem como. É o que a gente comentou tendo dependente anteriormente dos filhos. Entendi. Se a minha mãe não tem renda, ou então ela é aposentada, e eu pago o plano de saúde dela, ela não faz o imposto de renda, eu posso lançar ela como minha dependente. Mas é o que a gente falou, eu tenho que inserir o rendimento dela. Aí eu posso deduzir os gastos dela que ela tiver com o plano de saúde. Uma outra questão também que eu já ouvi muita gente que faz isso, eu sei de pessoas que fazem isso, mesmo não sendo obrigada a declarar, entrega a declaração, faz a declaração. Até que ponto isso é interessante ou isso é insignificante? Não, vale a pena sim, a gente sempre orienta, sim. Porque o que acontece? Se você não está dentro ali, você ficou dentro do limite dos 35 que a gente falou anteriormente, e você quer fazer o seu imposto de renda, você está sendo transparente. Não tem problema em você entregar. Eu quero fazer, você já coloca ali os seus bens. Eu tenho uma casinha. Qual o problema? Isso. Não tem mal isso, inclusive, pode servir até para você fazer um financiamento com em certeza, banco, imobiliário. Hoje em dia pede muito, né? Não é? Pede. Me dá a sua declaração de imposto de renda. Pronto, tá lá. Não, você não é obrigado, mas o cara fez. Prova. Eu falo que você não perde nada sendo transparente. Nada, né? Absolutamente nada. Existe limite de idade para ser obrigado ou dispensado em entregar a declaração do imposto de renda? Então, isso é uma dúvida muito comum. Também. Não. Não existe. Eu posso ter 90 anos, mas se os meus rendimentos ultrapassam, eu tenho que fazer imposto de renda. Isso gera muita confusão. Eu fiz 65 anos, eu aposentei, eu não preciso mais fazer imposto de renda. Precisa sim. Pode ser uma criança, ela recebe uma pensão que ultrapassa o valor, ela tem que entregar imposto de renda. Você não fica isento por conta disso. Sem dúvida. Então, não existe limite de idade. Bom, eu tenho aqui mais uma última pergunta para você, que é o seguinte: o contribuinte com doença grave, ele fica automaticamente dispensado de declarar ou a isenção vale apenas para determinados rendimentos? A Receita informa que a isenção por moléstia grave incide sobre rendimento de aposentadoria, pensão ou reserva e reforma, né? Não sobre todo tipo de renda. Como é que é essa situação? Então, a gente já teve alguns casos de declaração, que às vezes a pessoa tinha algum problema de saúde. Tem uma lista dessas doenças, tá? Para a Receita Federal. E quando você está fazendo a declaração, lá tem uma pergunta, portador de doença ou moléstia grave? Então, se você colocar assim ali, você não é que você não tenha que pagar o imposto de renda. Eu sou aposentada do INSS, eu tenho valor retido. Só que o que acontece? A isenção, ela me permite, dentro lá do órgão, eu tenho que ir lá no INSS, procurar os meus direitos, pedir, levar o meu laudo médico, para eu poder ter a isenção do imposto de renda no meu informe. Então, a partir do momento que a minha doença me permitiu ter uma isenção, aí eu posso até ficar desobrigada do imposto de renda. Mas não quer dizer que, Deus me livre, eu tenho uma doença, eu não tenho que entregar imposto de renda? Tem sim. Vamos ver esses meios da isenção dos órgãos. Então, o INSS, você pode ir lá. A gente teve vários casos. A pessoa teve que montar um processo, ir lá procurar, seja IPSEM, seja quem for ali, para poder tirar o valor retido do imposto de renda. Aí ele fica isento do imposto de renda. Isento do imposto de renda. Ali no seu informe. Mas declarar tem que declarar. Tem que declarar. Exato. Até você ter... Mesmo porque você tem que declarar por que você é isento de pagar. E já teve casos também, Marcelo, da gente ter que fazer um processo, colocar o laudo, comprovar para a Receita Federal que realmente aquela pessoa tinha aquela doença grave. Pois é, se você não fez isso, meu amigo, você não vai conseguir fazer isso agora. Então você tem que pensar nisso para o ano que vem.
Rosiane, algo mais que você acha que é importante esclarecer, que nós não tenhamos falado? Eu acho que nós abordamos tudo. Bastante coisa. É só não deixar mesmo para a última hora, né? Infelizmente, final ali, pega ali a última semana, o sistema às vezes começa a congestionar, fica muito cheio. Então, se antecipe. Sei que a gente está falando aí que só falta 25 dias para o prazo final, mas é realmente se antecipar, junte toda a sua documentação, procure o seu contador, até qual está lá, de portas abertas. Exatamente. Qualquer dúvida, Tecol Contabilidade, é o Instagram da Tecol. Entra lá que você vai. Sim, estamos à disposição. Ou procura a Rosiane lá, vai ter um. Não, a gente tem uma equipe toda. A gente tem uma equipe há anos de imposto de renda. Tem também. Aí, maravilhoso, então da Michele. Rosiane, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Um prazer enorme ter você. Igualmente, aqui. prazer te conhecer, prazer estar aqui honrando a Tecol. Tudo de bom para você. Obrigada. Obrigado. Boa semana. Para você também.